galera! Bem-vindos de volta a mais uma análise de O Desejado de Todas as Nações. Hoje a gente vai mergulhar numa história que todo mundo acha que conhece, a dos Magos do Oriente. Exato, Dani. Aquela imagem clássica, sabe? 3 reis seguindo uma estrela. Mas o que a gente vai ver hoje é que por trás dessa cena tem uma trama muito mais complexa, de fé, de intriga política e de uma coragem incrível contra a indiferença total. E é aí que entra a grande questão que vai guiar nossa conversa. Numa história cheia de figuras poderosas e de conhecimento, quem realmente demonstrou sabedoria? Pois é, porque a resposta não estava no Palácio Real, nem no Templo Sagrado como se esperava. A sabedoria veio de fora, de estrangeiros. A pergunta é, o que foi que eles viram que as pessoas de dentro, deliberadamente, escolheram não ver? Para a gente entender essa história a fundo, vamos refazer o caminho dos magos. A gente começa com a estrela lá no Oriente, depois sente a tensão que eles causaram em Jerusalém, analisa o perigoso jogo de poder que se formou. Aí a gente vai para o encontro emocionante em Belém, acompanha a fuga e a fúria que se seguiram e no final, claro, a gente tira as lições dessa jornada incrível. Prontas? Então vamos lá! Bom, tudo começa aqui, com um sinal no céu e um grupo de homens que teve a coragem de largar tudo para seguir esse sinal. Mas olha, não vamos pensar que eles eram só aventureiros, né? Havia muito mais por trás da decisão deles. Então, quem eram, de verdade, esses magos? É bom a gente já tirar da cabeça aquela imagem de 3 reis de coroa, né? A realidade é bem mais interessante. Os magos eram a elite intelectual da época. Filósofos, cientistas, conselheiros de impérios. Exato. Eles não olhavam para as estrelas para ler um horóscopo. Eles buscavam entender a ordem do universo, a assinatura do Criador em tudo. Eles eram, acima de tudo, buscadores da verdade. E essa busca não era um tiro no escuro. Eles eram estudiosos das escrituras hebraicas, e profecias como essa de Balaão já circulavam entre eles há séculos. Ou seja, eles não estavam só seguindo uma luz aleatória no céu. Eles estavam seguindo uma promessa, a promessa de um mestre divino. Aquela estrela para eles não era um acaso. Era a peça final de um quebra-cabeça que eles vinham montando há gerações. E aí, depois de uma viagem longa, difícil, os magos finalmente chegam a Jerusalém, o coração da nação judaica. Eles estavam cheios de expectativa, né? Imagina! Eles deviam estar esperando uma cidade em festa, todo mundo celebrando a chegada do novo rei. Só que o que eles encontraram foi um verdadeiro balde de água fria. E aqui o contraste é gritante, pessoal. Os magos chegam com a notícia que deveria ter parado o mundo. O rei nasceu. Eles esperavam alegria, festa, e o que eles recebem? Silêncio, medo. E o pior, os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a comemorar, olham para eles com desprezo, como se fôssemos intrusos. É como chegar num lugar escuro, acender uma tocha e ver todo mundo se escondendo da luz, em vez de se alegrar com ela. Essa recepção fria tinha 2 origens muito claras. De um lado, um rei, Herodes, totalmente paranoico e apegado ao poder. Do outro, uma elite religiosa que estava cega pelo próprio orgulho. E para esses 2 grupos, a notícia dos magos não era boa. Pelo contrário, era uma ameaça direta ao status quo deles. E o Herodes, que ator, né? Na frente de todo mundo, ele finge interesse e devoção. Primeiro ele usa os sacerdotes para conseguir a informação que ele queria. Depois, chama os magos em segredo e solta aquela mentira. Me avisem onde ele está, para que eu também possa ir adorá-lo. Um teatro perfeito. Mas por trás da cortina, o plano já estava traçado. Um plano frio, calculado e mortal. E os especialistas da lei, os sacerdotes, eles tinham todo o conhecimento, sabiam as profecias de cor. Mas como diz a citação, o orgulho e a inveja cerraram a porta-luz. É isso. Para eles, aceitar que Deus tinha falado com estrangeiros e com pastores humildes e não com eles, a elite, era impensável, era uma ofensa. Então, eles tinham a chave da profecia na mão, mas se recusaram a usar. Deixando para trás a frieza de Jerusalém, os magos seguem sozinhos na busca. E aí, para a alegria deles, a estrela reaparece e os guia até o destino final. Só que o que eles encontram ali vai contra toda e qualquer expectativa de realeza. Foi um teste de fé gigantesco. Pessoal, vale a pena a gente parar para imaginar essa cena. Depois de meses de viagem, esperando um palácio, eles encontram um estábulo. Em vez de um berço de ouro, um coxo onde os animais comiam. Sem guardas, sem luxo, sem nobreza. Só um casal simples e seu filho recém-nascido. Muitos teriam pensado, erramos o caminho e ido embora. Mas eles não. Eles olharam além da pobreza e viram o poder.
Eles se ajoelharam. Isso é mais do que fé, é sabedoria pura. E os presentes que eles oferecem mostram o quão profundo era o entendimento deles. Não eram só presentes caros, eram declarações simbólicas. O ouro, claro, era para um rei. O incenso era uma oferta reservada às divindades, porque eles reconheceram a natureza divina daquele bebê. E a mirra, a resina amarga usada para embalsamar os mortos, com ela, eles reconheceram que aquele rei divino também era um homem e que estava destinado a morrer. Eles não apenas encontraram o bebê, eles entenderam toda a missão dele em 3 presentes. Essa adoração dos magos foi o ponto alto da jornada, mas o perigo estava só começando. A visita deles foi um gatilho que iniciou uma cadeia de eventos. Que colocou de um lado a proteção divina e do outro a fúria descontrolada de um tirano. A tensão aumenta muito a partir daqui. E aqui, as coisas acontecem muito rápido. É quase como um jogo de xadrez cósmico. Assim que os magos saem, um sonho os avisa para não voltarem por Jerusalém. No instante seguinte, José recebe um aviso parecido. Fuja para o Egito. E quando a ordem brutal de Herodes chega em Belém, já era tarde demais. O alvo dele já estava salvo. O plano humano foi frustrado. E o tirano, que queria ser o juiz de tudo, logo enfrentaria o seu próprio julgamento. Bom, depois de toda essa jornada, o que essa história de mais de 2000 anos tem a nos dizer hoje? As lições, olha, são muito atuais. Vamos dar uma olhada nos pontos principais que a gente pode tirar disso tudo. Então, recapitulando. Primeira lição, a verdade não tem fronteiras. Ela pode alcançar buscadores sinceros em qualquer lugar do mundo. Segunda, conhecimento sem humildade é uma armadilha. Os sacerdotes tinham os mapas, mas o orgulho os impediu de fazer a viagem. Terceiro ponto, a verdadeira adoração custa alguma coisa. Os magos não deram o que sobrou, eles deram o seu melhor, o mais precioso. E por último, nenhum poder humano, por mais cruel que seja, consegue no fim das contas impedir um propósito maior. A fúria de Herodes acabou virando só uma nota de rodapé na história. E assim, a jornada dos magos termina, mas a pergunta que eles nos deixam ecoa até hoje. Eles seguiram uma luz, mesmo quando isso significava ir contra o poder estabelecido e a indiferença de todos. E isso nos faz olhar para dentro e perguntar: qual é a estrela que está guiando as nossas escolhas? Qual verdade a gente está buscando com essa mesma coragem e devoção? A resposta define a nossa própria jornada. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão, o material completo está esperando por vocês. Até a próxima. Até mais, pessoal. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.